Fala pessoal, mais um vídeo dando sequência aqui na precificação, nos cálculos, em como calcular o preço. E eu vou agora dar sequência falando sobre uma parte mais conceitual e de cálculo. E para isso eu também vou compartilhar a tela com vocês aqui de forma bem rápida, para que a gente seja objetivo nessa questão. Vamos lá. Pessoal, o que a gente entendeu sobre preço? O que a gente tem que entender? Preço anda em conjunto com forma de pagamento. É muito importante que a gente deixe isso alinhado. Para preço, para precificação, não existe uma fórmula exata e técnica para que você consiga precificar algo, porque existe uma variação muito grande no mercado. Falando do nosso mercado em específico, cada modelo de negócio vai ter um custo, uma tributação, variáveis dentro da própria operação e do cliente que vão impactar diretamente ali na análise e na precificação. É claro que tem algumas questões que podem te dar um parâmetro para que tudo isso aconteça de forma mais específica, mais direta até, perfeito? Entrando aqui para a ideia de conceito, vamos entender o seguinte: quando a gente fala de prestação de serviço, de venda de frete, o que eu preciso que você entenda é o que você vende. Danilo, como assim? Você, uma transportadora, um exemplo, é prestador de serviço, você vende frete, transporte remunerado de carga. Ponto final. É uma prestação de serviço, logo é intangível, não dá para pegar, não dá para sentir, então fica mais difícil do cliente mesmo ter uma avaliação positiva ou negativa. Então você, enquanto prestador de serviço, precisa se posicionar muito bem nessa etapa para não deixar dúvidas, tá? Aí eu separei 3 pontos aqui, ó. Primeiro, entender para atender. Você precisa ter todos os dados para análise e precificação. Então, a pessoa responsável por essa etapa, na simulação que eu mostrei na prática, vocês viram que eu tive a recepção da cotação via e-mail. Eu tenho que ler aquele e-mail, falar com a pessoa e pedir os dados que faltam. Não adianta eu querer adivinhar o prazo que vai ser entregue ou o tamanho da carga, vai dar problema. Então entender aqui para atender é um ponto fundamental. 2, tem que fazer sentido para você, para sua empresa, você sendo dono ou colaborador, não importa, você precisa ter noção dos custos envolvidos ali para poder precificar. Senão você também não tem parâmetro. Como assim, Danilo? Dentro de um micro, de um pequeno negócio, como a minha empresa mesmo trabalha, a gente precisa ter noção de custo fixo, variável e qual que é a sua margem de lucro. Eu mostrei também na simulação que eu coloquei uma margem lá de 30% que era responsável por pagar todos os custos operacionais, administrativos e ainda assim adicionar a minha margem de lucro ali no final das contas, tá? Então você precisa entender isso de verdade para poder fazer a precificação e crescer e não tomar prejuízo. Não se aventure a copiar valores de outras empresas, porque você vai ter problema. Ou até vai cobrar muito caro e não vai conseguir fechar o frete, tá? Para os dois lados é ruim. E terceiro, você pode buscar comparativos. O que eu quero dizer com isso? Dentro do transporte, e eu até coloco aqui embaixo, existem alguns valores, tá? Importante. Entender que no mercado de transporte rodoviário de cargas, especificamente, existem alguns custos que eles são base. Eu estou falando de diesel, combustível, até mesmo pneu, se você tiver frota, se você trabalhar com terceiro, desde 2018, que teve a paralisação dos motoristas e tudo mais, teve o tabelamento mínimo da NTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre. Ela foi lá, tabelou o frete, dividiu em várias categorias, várias etapas, e na simulação que eu apresentei, a gente trabalhou com carga geral, carga seca ali, e que você tem um parâmetro ali, que é um parâmetro, tá? Não é exato. Inclusive o tabelamento até é questionável, porque na lei de mercado isso acaba sendo um pouco estranho, vamos dizer assim, né? Mas pois bem, buscar comparáveis é o que? Eu vou fazer um frete de São Paulo para o Nordeste. Pô, vale a pena eu fazer uma pesquisa
liga, faz umas cotações com algumas transportadoras. Se você tem base de motoristas terceiros, liga para eles. Se tem grupos, pergunta quanto que está sendo o frete para aquela rota, para que você possa ter um parâmetro. Ah, Danilo, isso é errado. Se eu não for fazer o frete com o cara, fazer uma cotação com ele. Claro que não. Eu tenho um exemplo muito claro, que há um tempo atrás eu fui fazer esse trabalho lá para a região de Betim, Minas Gerais. Eu ia ter que mandar umas 10 carretas para lá, de 8 a 10 carretas. E eu falando com uma transportadora nesse formato de pesquisa, deu uma sinergia muito boa, porque eles vinham com carga de Minas para cá, e quando voltava eles tinham dificuldade de conseguir. E aí eu fechei um valor, fantástico com eles para retorno dessas cargas. E aí, a gente fechou esse negócio e foi show de bola, porque além de ser uma transportadora, um CNPJ, uma confiança a mais ali, né, uma segurança a mais para transportar a carga do meu cliente, eu consegui um prazo, na época de 7 dias, para poder pagar aquele frete. Então, assim, é bem importante que você faça isso, tá? Dica, sempre pedir uma tabela, tá? Aqui entra mais ou menos no que eu estava falando, ó. Levantar os seus custos efetivos. Vamos supor, você precisa fazer uma precificação ou te pedir uma tabela de frete. Você precisa levantar os seus custos efetivos, alíquotas de tributação, fiscal e tudo mais, os gastos ali que você vai ter na operação, tipo de veículo e tudo mais que você vai gastar. Pesquisar com transportadoras e terceiros para ter base e parâmetro daquelas rotas, grupos de motoristas, enfim, colete dados. E se você tiver abertura com o cliente, é uma etapa aqui que alguns podem falar que fere um código de ética, mas se feito da maneira correta eu não vejo problema. Pedir para o cliente se ele pode abrir os gastos, o custo que ele tinha anterior, ou com a transportadora anterior, ou qual que é o target dele para esse projeto em específico. Às vezes ele pode te dar uma informação ali que vai te facilitar, vai facilitar a sua vida na hora de precificar. E até mesmo perguntar se ele já tem algum custo. Às vezes ele já tem um custo ali e ele precisa ou superar aquilo, ou enfim, você pode conseguir um parâmetro também, tá? Pois bem, conceitualmente, essa é a ideia, tá, galera? Então, se você entender que precificação realmente não tem uma fórmula exata e que você precisa entender para atender de fato, olhar para dentro de casa e aí sim fazer a análise daquilo que foi pedido para poder corresponder e dar resultado e entregar a cotação, fica tudo muito mais fácil. Não importa aonde você esteja, é esse o caminho, tá? Indo para uma etapa aqui mais de cálculo de frete, eu coloquei aqui, você precisa entender que quando você vai calcular o frete, tem o custo do frete e as generalidades. Por que, Danilo? Custo do frete é o custo do frete exatamente ali da operação de transporte. As generalidades pode ser a taxa de ad valorem, pode ser o GR, tem uma taxa que chama TDE, taxa de dificuldade de entrega. O pedágio, em alguns casos, ele até complementa, mas o pedágio é obrigatório, é lei, então não esquece. Mas enfim, quando você vai compor no frete, às vezes o frete em si é R$1.000 e a generalidade somada vai dar R$2.000 o frete. Então é importante para que você olhe e entenda o que o cliente quer e como ele quer que você apresente esse frete. Se é o custo cheio ou o custo dividido com as generalidades. E muitas vezes o cliente prefere ver isso porque ele pode se assustar com o valor cheio. Ah, Danilo, R$2.000 tá caro. Não, pera lá, ó. São R$1.000 aqui, mais um ad valorem com base no valor da mercadoria, mais uma taxa de dificuldade de entrega porque é uma área de restrição, mais não sei o que lá. Então, quando você for calcular um frete, você pode dividir aqui nesse formato, tá? Eu dividi 3 pontinhos aqui que quando você vai compor a precificação até para enviar para o seu cliente, você precisa seguir essa ordem que te ajuda a ter uma lógica para a parada. Contexto, análise e resultado. O contexto é recepcionar a coleta, os dados e ouvir a necessidade do cliente. É um pouco, não é chover no molhado não, tá? Eu falei isso no conceito. Ouve o cliente, tem que ouvir, tem que entender. O contexto é esse. Você conseguindo isso, você consegue contextualizar. A análise é ler tudo que você recepcionou com muita atenção para fazer a cotação, porque você já está com tudo que você precisa. Imagina que você vai fazer um bolo em casa, e aí você está no meio do bolo, você percebe que não tem ovo na geladeira? Pô, vai ter que ir no mercado. Então assim, pega tudo que precisa antes e na hora de fazer o bolo, vai fazer ele com todos os ingredientes separados, listados, para que você faça um bolo top, fechou? Resultado.
enviar a cotação para o cliente dentro do prazo combinado. O prazo combinado é muito importante, tá? Muita gente às vezes, mas eu vou enviar amanhã. Não, se o cliente pediu até hoje, envie até as 11 horas e 59 minutos, mas envie, tá? É muito importante. Um pulo do gato aqui é fazer as perguntas certas, tá? Cada cliente, operação tem uma necessidade, você precisa extrair o que é a necessidade do cara para ter sucesso. O que eu tô querendo dizer é, às vezes para algum cliente é preço, para outro é qualidade, para outro é prazo. Você tem que tentar entender o que o cara precisa para levar para ele de fato, resolver a necessidade dele. E aí começam a coleta de dados aqui. Esse dado, lembra que eu falei que eu ia inverter no vídeo da simulação? Eu inverti nesse sentido, porque eu mostrei ali uma simulação prática de como que eu calculei um frete, de forma rápida até, mas o que você precisa fazer na hora que você recepciona esses dados? Primeiro, dados da carga. Peso, dimensões, altura, largura e comprimento, valor da mercadoria e prazo. O prazo é tanto o prazo que é para você coletar a mercadoria, quanto o prazo da entrega, tá? Coleta e entrega. Precisa coletar essa mercadoria amanhã aqui na empresa. E a entrega? Tem agenda? Tem multa se eu não entregar no prazo? Enfim. 2. No processo de análise vamos entender sobre carga. Sobre a carga. Como assim, Danilo? Tendo esses dados aqui da carga, você consegue... Tendo os dados da carga aqui em cima, vou mudar a palavra. Peso, dimensões, valor da mercadoria e prazo, você consegue começar a assimilar que tipo de frete que você vai compor para enviar. Se é uma carga completa, a famosa lotação, carga dedicada, ponto A, ponto B, carregou aqui, descarregou lá. Fracionada, que é uma carga, como o próprio nome diz, com várias frações de outros clientes, notas, que compõem um determinado veículo e ele vai até um centro de distribuição e depois redespacha, distribui aquela mercadoria, ou até faz uma entrega itinerante, né? Colocam várias mercadorias e vai entregando em uma rota. E expressa. Por que eu coloquei expressa? Porque tem um fator aqui de divisor até no custo. Quando o cara te pede uma carga para hoje, Danilo, eu preciso dessa carga, aquela mesma carga de Fiorino, só que preciso colete, cara, hoje até 2 horas. Tá, deixa eu ver. Aí você consegue falar com o motorista, ele vai te cobrar mais? Você vai precisar cobrar mais do seu cliente também, entendeu? Então, vai ter o fator tempo, e esse fator, ele pode fazer com que você cobre mais do seu cliente, e naturalmente ele está disposto, porque ele tem urgência, tá? E também para você atender, tá? Não é só para você tomar vantagem disso, não é essa questão, mas de fato o tempo, ele é um fator que aumenta o valor mesmo, o custo, não tem jeito. 3. Tipos de veículo. Eu vou deixar uma tabelinha depois. A gente falando aqui de carga geral, carga seca. Os principais veículos que a gente vê trabalhando no mercado é desde Fiorino, capacidade para 600 quilos ali, até carreta, capacidade de 25, 27 toneladas, tá? E depois eu vou disponibilizar uma tabelinha aqui para que vocês tenham essa sequência de veículos, pesos, dimensões, quantidade de pallets que cabem por veículo. Para realizar os cálculos, existem vários sites, ferramentas e ou simuladores que podem ser utilizados. Eu vou deixar aqui algumas opções. Galera, eu utilizei aqui na Finatran, com a app Cargo, uma calculadora deles de frete muito legal. Então vale a pena baixar o aplicativo, entrar em contato com eles lá para perguntar, porque está bem completa, tanto para quem tem... tanto para transportadora quanto para o motorista, tá? Para o motorista, se você fazer o cálculo, você consegue replicar direto para o transportador quanto que você vai gastar com todo o detalhe. E aí isso facilita na negociação. Eu coloquei o Qualp, que é um roteirizador, pedágio, tabela da NTT tem lá também. Correios, melhor envio, por uma questão mais do last mile, se você quiser ter noção mais de cubagem. Eu falei um pouco na simulação lá sobre a questão da conversão de metro cúbico por peso, né? Então tem um fator no transporte rodoviário de cargas que é 300 quilos. Então dependendo da cubagem multiplicada por 300, você tem um valor cubado maior do que o valor real. Como assim, Danilo? Se você fizer, por exemplo, uma cotação, mandar um material de 100 quilos e vier a cobrança com base em 500 quilos, é porque aquele peso é cubado. Ou seja, a cubagem dele... ela justifica a cobrança por um peso maior, porque é só volume, entendeu? Então, o peso cubado, isso é muito praticado no mercado. E aqui a prática.
tem um link disponível, assistam o vídeo, tá? Para que vocês possam ter isso complementado com a explicação aqui de como calcular frete. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aí de forma, enfim, de forma prática até, né? Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu espero ter conseguido explicar para vocês, dar um norte, esclarecer algumas dúvidas sobre essa ideia de precificação. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma etapa muito importante, então tem que ter atenção mesmo, porque alguns erros, por menores que sejam aqui, pode trazer uma dor de cabeça e você pode perder muito dinheiro ou fazer a empresa perder dinheiro, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui, dando sequência a esses conteúdos mais específicos relacionados ao transporte rodoviário de cargas. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.